O diretor de Harvard flagrou uma jovem negra resolvendo equações às 2 da manhã. O que ele fez em seguida chocou a todos. O silêncio noturno do prestigioso departamento de matemática de Harvard foi quebrado pelo som de passos apressados. O diretor William Callahan, um renomado matemático e administrador implacável, havia retornado ao prédio após perceber que havia esquecido documentos cruciais para a conferência internacional do dia seguinte. Ao virar no corredor em direção ao anfiteatro principal, notou uma luz fraca escapando por baixo da porta. Eram 2h17. Ninguém deveria estar ali. Franzindo a testa, William empurrou a porta lentamente. O que viu o deixou paralisado. Uma adolescente, negra de cabelos cacheados, presos em um coque bagunçado, estava completamente absorta no enorme quadro negro. Seus dedos finos se moviam com precisão impressionante, resolvendo uma das equações mais complexas que ele havia proposto em sua última aula. Um problema de otimização não linear que havia confundido até mesmo seus alunos de doutorado mais brilhantes. A garota não o notou. Continuou trabalhando, sussurrando para si mesma, enquanto resolvia cada etapa com uma facilidade desconcertante. "O que você pensa que está fazendo?" Sua voz grave ecoou pelo anfiteatro vazio. A garota se virou, o giz escorregando de seus dedos e se espatifando no chão polido. Seus olhos, inicialmente arregalados de medo, rapidamente se transformaram em resignação. Não era a primeira vez que ela era pega onde não deveria estar. "Desculpe-me, senhor. Eu não queria. Eu só estava mexendo no que não é seu, invadindo propriedade privada." William se aproximou, examinando a solução no quadro. "Quem é o senhor? Como entrou aqui?" "Meu nome é Zora, senhor. Meu pai é Thomas. Ele trabalha na equipe de limpeza noturna." Ela engoliu em seco. Quando ele me traz aqui, às vezes eu espero na sala de descanso dos funcionários. Mas hoje eu vi este problema." William estudou a garota atentamente. Ela não parecia ter mais de 14 anos. Vestia um casaco grande e surrado e tênis surrados, sinais claros de sua condição econômica. Mas seus olhos brilhavam com uma inteligência inegável. "Você entende o que está escrito aqui?" perguntou William, apontando para o quadro com uma mistura de ceticismo e curiosidade. "É uma equação de otimização com restrições não lineares", respondeu Zora, sua voz inicialmente hesitante ganhando confiança. "Estou usando o método de Lagrange modificado para encontrar o ponto ótimo, mas percebi que, aplicando primeiro uma transformação logarítmica, o sistema se torna mais gerenciável." Algo mudou na expressão do diretor. Em 30 anos de academia, ele raramente encontrara alunos de graduação capazes de expressar tal entendimento, muito menos um adolescente sem formação formal. "Onde você aprendeu isso? Nos livros?" Zora respondeu simplesmente. "Eu fico aqui enquanto meu pai trabalha. Às vezes fico escutando na porta quando há aulas noturnas e na biblioteca municipal quando posso ir." A mente de William voltou 6 meses no tempo, quando notou que seus livros na estante pareciam ligeiramente desalinhados em algumas manhãs, como se alguém os tivesse visto durante a noite. "Desculpe", continuou Zora, já recolhendo sua mochila esfarrapada. "Eu sei que não deveria estar aqui. Por favor, não demitam meu pai. Ele não sabe que eu faço isso. Ele me proibiu de sair da sala dos professores." Enquanto se preparava para sair, William tomou uma decisão impulsiva que contradizia tudo o que caracterizava sua carreira de rigor acadêmico inabalável. "Espere!" Zora congelou, o medo visível nos olhos. "Termine a equação", ordenou ele, estendendo um pedaço de giz. "Senhor, termine o que começou. Quero ver como resolveria o resto." Com as mãos trêmulas, Zora aceitou o giz. Por um momento, William pensou que ela fosse desmaiar de nervosismo, mas então algo surpreendente aconteceu. Ao se voltar para o quadro, sua postura mudou, o tremor cessou, seus olhos se concentraram com intensidade renovada.
Símbolos matemáticos fluíam de sua mão agora firme, criando uma sinfonia de lógica que parecia dançar por todo o quadro. O que a diretora Callahan não sabia era que por trás daquela adolescente tímida se escondia uma mente que encontrara, na matemática, não apenas um refúgio, mas uma linguagem para decifrar o mundo. Durante os 3 anos em que acompanhara o pai em suas viagens noturnas de trabalho, Zora desenvolvera secretamente um talento que estava prestes a desafiar todas as barreiras que o sistema havia construído para pessoas como ela. Se essa história, de talentos ocultos e preconceitos a serem superados, despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal para descobrir como um encontro inesperado às 2 da manhã se tornaria o catalisador de uma revolução que mudaria para sempre, não apenas a vida de Zora, mas o próprio conceito de potencial humano dentro das paredes daquela instituição centenária. Zora não dormiu naquela noite. Voltou para casa com o pai ao amanhecer, revivendo mentalmente cada segundo daquele encontro inesperado. O diretor Callahan permaneceu em silêncio enquanto ela terminava a equação. Sua expressão era inescrutável. Então, com um simples aceno de cabeça, disse apenas: "Volte amanhã no mesmo horário." Em seguida saiu, levando seus papéis consigo e deixando Zora paralisada diante do quadro negro. Thomas notou a agitação da filha durante o café da manhã em seu pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade. "Algo errado, Zoe?" perguntou ele com a preocupação estampada em seu rosto cansado após mais uma noite de trabalho. "Nada, pai", mentiu ela, evitando o olhar dele. Como explicar que havia quebrado a promessa de ficar na sala dos professores, que o diretor a havia encontrado e que, em vez de expulsá-la ou denunciá-la, a havia convidado de volta? Durante as aulas na escola pública local naquele dia, Zora não conseguia se concentrar. Sua professora de matemática, a Sra. Collins, explicava equações quadráticas para alunos desinteressados, enquanto a mente de Zora divagava para problemas exponencialmente mais complexos. "Zora!" A voz da Sra. Collins a trouxe de volta. "Você poderia nos mostrar como resolver este problema?" Zora olhou para o quadro piscando para afastar os pensamentos. A equação era ridiculamente simples. Ela respondeu automaticamente. Enquanto alguns de seus colegas reviravam os olhos, murmurando "nerd" e "esquisito", ela já estava acostumada. O que a incomodava era a sensação de estar desperdiçando um tempo precioso com coisas que já dominava, anos atrás. No final da aula, a Sra. Collins a chamou. "Você parece distante hoje", disse ela gentilmente. "Está tudo bem?" Foi então que Zora tomou uma decisão impulsiva. "Conheci alguém, um professor. Ele viu minhas soluções de matemática e acho que está interessado em me ajudar. A Sra. Collins, a única professora que realmente havia notado o talento extraordinário de Zora, fornecendo-lhe problemas extras e livros para emprestar, sorriu. "Fico feliz que você sempre tenha se sentido em um ambiente mais desafiador", disse ela. "Mas e se for apenas uma curiosidade passageira? E se ele só quiser me testar?" E então Zora não terminou, mas sua insegurança era palpável. A professora suspirou sentando-se ao lado da aluna. "Zora, seu talento é um dom raro. Não deixe ninguém diminuí-lo, nem mesmo você." Naquela noite, enquanto acompanhava o pai ao trabalho novamente, Zora confessou sobre seu encontro com o diretor. "Você fez o quê?" Thomas parou de andar, chocado. "Zoe, você poderia ter me colocado em apuros. Harvard não é lugar para brincadeiras." "Não foi uma brincadeira, pai. Eu estava resolvendo problemas de matemática, estudando em salas onde você não deveria estar, usando quadros que não são seus, arriscando meu emprego." Sua voz era uma mistura de medo e frustração. "Nós não pertencemos a esse mundo, Zora. Estou lá para limpar, não para que sua filha possa aprender." Zora terminou, sentindo uma coragem repentina crescer dentro dela. "Mas ele me pediu para voltar. É uma oportunidade." Thomas esfregou o rosto cansado.
Uma oportunidade para quê? Para alguém como o diretor Callahan se divertir vendo uma pobre garota resolver equações como um animal de circo? Ele é conhecido pela frieza, Zora. Ele não confia em pessoas como nós. Zora engoliu em seco. Queria explicar que sentia algo diferente nos olhos de Callahan, não crueldade, mas reconhecimento. Mas antes que pudesse responder, eles chegaram ao departamento de matemática. Vá para a sala dos professores, instruiu Thomas com firmeza. E fique lá. Zora obedeceu, sentando-se na pequena sala mal iluminada, cercada por armários de materiais de limpeza. Abriu seu caderno surrado, onde guardava seus problemas de matemática favoritos, soluções copiadas de livros da biblioteca e teoremas que aprendera sozinha. 2 horas depois, enquanto seu pai limpava os laboratórios no andar de cima, Zora ouviu a porta se abrir. O diretor Callahan estava lá, com uma pasta debaixo do braço. Você não apareceu, disse ele simplesmente. Meu pai não deixa. William assentiu como se esperasse aquela resposta. Seu pai é sensato. Protetor. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Então, para surpresa de Zora, a diretora estendeu a pasta. Isto é para você. Dentro dela, havia 5 problemas avançados de matemática, do tipo que apareciam em Olimpíadas internacionais e desafiavam os melhores doutorandos. Por quê? Perguntou Zora, confusa com a curiosidade, crescendo. William respondeu, quero ver o que você fará com eles nos próximos dias. Enquanto Thomas estava no trabalho, Zora permaneceu na sala dos professores, debruçada sobre os problemas. A diretora apareceu pontualmente, trocou algumas palavras e deixou novos desafios. Ele raramente sorria, raramente demonstrava se estava impressionado. Mas ela continuava voltando. Na terceira noite, algo mudou. O professor Marcus Winters, famoso por sua arrogância e preconceito, acompanhou William. É esta a garota? Perguntou Winters, olhando para Zora como se ela fosse uma curiosidade em um museu. A pequena calculadora humana? Zora sentiu o rosto arder. Winters anotou suas anotações sem pedir permissão, folheou-as rapidamente e soltou uma risada seca. Interessante, mas claramente rudimentar. Talento bruto sem refinamento. Você não pode estar considerando... Não estamos aqui para isso, Marcos. William interrompeu secamente depois que Winters saiu. Não ligue para ele. Alguns acadêmicos confundem elitismo com inteligência. Era a primeira vez que Zora o via demonstrar qualquer sinal de empatia. Ela percebeu então que havia algo mais acontecendo, algo que o diretor não estava revelando. O que Zora não sabia era que, enquanto resolvia esses problemas aparentemente sem relação entre si, William Callahan travava uma batalha silenciosa nos corredores do poder em Harvard. Uma batalha que envolvia o futuro do programa para jovens talentosos de comunidades marginalizadas, um programa pelo qual ele vinha lutando secretamente há anos, enfrentando forte resistência de figuras como Winters. E Zora, sem que ela soubesse, estava se tornando sua prova viva, sua arma secreta em uma guerra institucional que poderia mudar não apenas seu destino, mas o de centenas de crianças como ela. 2 semanas se passaram desde o encontro desconfortável com o professor Winters. A rotina continuava. Zora resolvia problemas cada vez mais desafiadores na sala dos professores, enquanto o pai limpava os corredores de Harvard. Na quarta-feira à noite, William apareceu com uma expressão diferente. Não trouxe problemas de matemática, mas um folheto oficial. Há uma conferência amanhã, disse ele, colocando o papel sobre a mesa. O Comitê de Acesso e Diversidade votará o orçamento anual. Por que você está me dizendo isso? Porque há meses venho defendendo um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades marginalizadas, um programa que identificaria talentos como você. Tudo fazia sentido agora. Os problemas, as provas, a visita de Winters. Você está me usando como exemplo? Perguntou Zora, incerta.
Documentando seu potencial, corrigiu William. Harvard desperdiça talentos por causa de barreiras que nada tem a ver com inteligência. Preciso de algo concreto para convencer o comitê. Você quer que eu faça o quê? Entrar. Mostrar a eles o que eu já sei. Thomas, que havia entrado silenciosamente, interrompeu. De jeito nenhum. Você quer exibi-la como uma espécie de circo de horrores? Zora protestou suavemente. Não, Zo. Eles não estão interessados em você, mas no que você representa. Uma história inspiradora. Um exemplo de caridade. William permaneceu impassível. Seu pai tem razão em desconfiar. Harvard tem um longo histórico de usar pessoas como enfeites de diversidade. Então por que estamos tendo essa conversa? Perguntou Thomas. Porque não estou propondo caridade. Estou propondo mudar o sistema. Na tarde seguinte, o auditório Maxwell estava lotado. William Callahan subiu ao palco e um silêncio respeitoso tomou conta da sala. O programa do Horizon está em votação, começou ele, para a identificação e o apoio integral de jovens excepcionalmente talentosos de comunidades subrepresentadas. No fundo da sala, quase invisível, Zora observava com o pai ao seu lado, tensa e desconfiada. O programa custaria os 2,3 milhões de reais por ano, continuou William. Um valor que alguns consideram excessivo. O professor Winters pigarreou teatralmente. Não podemos comprometer o orçamento com experimentos sociais baseados em casos anedóticos. Onde estão as evidências? Excelente pergunta, respondeu William calmamente. O que constitui evidência adequada para você? Dados concretos. Não histórias sobre aquele pequeno zelador que você está orientando. Um murmúrio percorreu a sala. Winters sorriu, satisfeito. Pequeno zelador? Repetiu William. Você está se referindo ao adolescente que resolveu o problema do Bernoulli Euler, que você declarou insolúvel para mentes leigas no último simpósio? Winters empalideceu. Impossível! Nenhuma criança poderia... Ela está aqui, continuou William, exibindo um slide. Soluções para 5 problemas de nível de Olimpíada Internacional, 3 deles com abordagens completamente originais. A sala ficou em silêncio. Alguns professores se inclinaram para a frente, intrigados. Fascinante, mas provavelmente uma anomalia estatística, retrucou Winters. Foi então que Zora se levantou. Com licença, disse ela, com a voz inicialmente tímida, mas cada vez mais firme. Não sou uma anomalia estatística. Sou uma garota de 14 anos que adora matemática. Thomas tentou contê-la, mas Zora já caminhava em direção ao centro do auditório. Olhares chocados acompanhavam cada passo da adolescente negra que ousava interromper uma reunião. E eu não sou a única, continuou ela. Conheço pelo menos 5 colegas da minha escola que poderiam estar aqui se tivessem acesso aos mesmos livros. Winters ficou vermelho. Isso é um absurdo. Como essa criança entrou aqui? Segurança. A senhorita Thompson está aqui como minha convidada, interrompeu William. Um professor idoso na primeira fila se levantou, ajeitando os óculos. Você é a garota das equações? Gostaria de saber como você abordou a transformação no problema 4. Sem hesitar, Zora caminhou até o quadro branco com surpreendente confiança. Pegou uma caneta e começou a explicar seu raciocínio. Sua mão se movia com fluidez enquanto falava sobre funções e transformações logarítmicas. O silêncio era absoluto. Até os céticos estavam fascinados. Winters permaneceu sentado, o rosto contorcido de uma raiva impotente. Quando Zora terminou, o professor idoso aplaudiu. Outros se juntaram a ele. William observava com um sorriso discreto. Esta, disse ele pegando o microfone, é apenas uma mente. Uma que quase perdemos porque nossos sistemas não foram projetados para encontrá-la. Quantas outras estamos perdendo agora? A votação não foi unânime. 14 a favor. 3 contra. O programa do Horizon seria implementado. Enquanto a multidão se dispersava, Winters se aproximou de William.
Você transformou uma reunião séria em um circo emocional. Isso ainda não acabou. Não, Marcus, ainda não acabou, concordou William. Na verdade, está apenas começando. O que ninguém percebeu naquele dia foi que a verdadeira genialidade de Zora não residia apenas em suas habilidades matemáticas, mas também em sua coragem de desafiar um sistema que jamais imaginou que ela existisse. E isso foi só o começo. Um ano se passara desde aquela histórica reunião do comitê. O programa Horizon não era mais apenas uma ideia, mas uma realidade vibrante que transformava o campus de Harvard e, gradualmente, outras universidades de elite. Em seu escritório, o diretor William Callahan observava da janela enquanto Zora atravessava o pátio central. Não mais uma visitante noturna, mas agora uma aluna do prestigioso programa preparatório de Harvard, usando um crachá oficial com seu nome. Seus passos eram firmes, seu olhar confiante. Não mais a garota que se escondia nas sombras. Os resultados preliminares do programa saíram, anunciou o assistente, entregando-lhe uma pasta. Superou todas as projeções. William folheou o relatório, com um sorriso discreto se formando nos lábios. 47 estudantes de comunidades marginalizadas foram identificados e contemplados com bolsas integrais em apenas um ano. Suas notas médias em testes padronizados rivalizavam com as dos melhores alunos convencionais. E o Winters? Perguntou William, embora já soubesse a resposta. Ele pediu demissão na semana passada. A Colômbia lhe ofereceu um cargo, mas retirou a oferta quando soube da gravação. A gravação? Perguntou alguém. Alguém havia gravado em vídeo os comentários depreciativos de Winters sobre Zora e outros alunos do programa, chamando-os de experimentos de caridade durante uma reunião do departamento. Quando o vídeo vazou, sua reputação rapidamente ruiu. Ele criou o próprio destino, disse William simplesmente. Naquela tarde, William dirigiu-se ao refeitório onde acontecia a reunião bianual do Horizon. Ao entrar, encontrou uma sala vibrante. Dezenas de jovens de diversas origens discutindo matemática avançada, engenharia e ciências com o entusiasmo que só a juventude e a oportunidade genuína podem produzir. Em um canto, Zora explicava um conceito de geometria não euclidiana para um grupo atento de calouros. Ao notar William, acenou discretamente e terminou a explicação antes de se aproximar dele. Achei que você gostaria de saber que 5 alunos da minha antiga escola foram aceitos no próximo ciclo do programa, disse ela. Seu trabalho de divulgação está dando resultado, respondeu William. Zora havia se tornado uma embaixadora, não oficial dos Horizons, retornando regularmente à sua comunidade para identificar outros talentos ocultos. Você não precisa mais limpar à noite, precisa? Perguntou ela suavemente, referindo-se ao pai dele. William assentiu. Thomas assumiu o cargo de coordenador de logística do programa. Ele conhece cada canto do campus melhor do que qualquer administrador. O que começara como uma reunião inesperada às 2 da manhã desencadeara uma profunda transformação não apenas na vida de Zora e de seu pai, mas também na própria estrutura da instituição. Outros membros do corpo docente, inicialmente céticos, agora apoiavam ativamente o programa, testemunhando seus resultados inegáveis. Uma semana depois, durante um evento especial, Zora foi convidada a falar para uma plateia, que incluía representantes de 12 universidades que planejavam implementar programas semelhantes. Eu costumava pensar que lugares como Harvard não foram construídos para pessoas como eu, começou ela, com sua voz clara preenchendo o auditório. E, em muitos aspectos, eu estava certa. Essas instituições foram construídas por e para pessoas privilegiadas. Mas as instituições podem mudar quando pessoas corajosas decidem que o talento não deve ser desperdiçado só porque nasceu no lugar errado. Na primeira fila, seu pai observava com os olhos marejados. Ao lado dele estava a senhora Collins, sua ex-professora, agora consultora do programa. Genialidade não é privilégio, continuou Zora.
Genialidade é persistência. É resolver problemas nas salas dos professores à noite, porque você não tem outro lugar para estudar. É transformar obstáculos em degraus. Quando o discurso terminou, a plateia aplaudiu de pé. William notou um grupo de executivos de mídia ao fundo. A história estava atraindo atenção nacional. O modelo do Horizon estava prestes a se espalhar para além de Harvard. Enquanto caminhavam juntos após o evento, Thomas olhou para Zora e depois para William. Quando você a encontrou naquela noite, estava testando uma teoria ou procurando provas para o seu programa? William considerou a pergunta cuidadosamente. Eu estava procurando uma razão para acreditar que a mudança era possível, e eu a encontrei. O verdadeiro triunfo não estava apenas na equação que Zora conseguiu resolver ou no programa que ela inspirou. Estava na transformação de todo um sistema que, durante séculos, desperdiçou inúmeras mentes brilhantes simplesmente porque elas não vinham na embalagem certa. E como Zora demonstrava todos os dias, às vezes a maior resistência não é contra um oponente, mas contra um sistema que nunca esperou que você existisse.